Irmãos, esse é o nosso segundo vídeo falando do tabernáculo de Davi, ok? Nós falamos sobre a questão da idade, da maturidade, quando Davi separou pessoas. Que o Senhor, vamos orar, nos separe para essa obra, né? Senhor, obrigada porque o Senhor nos escolheu e nos separou para o louvor e adoração, Pai. Estou aqui falando com irmãos que amam o Senhor, aumenta esse nosso amor por Ti. E faz-nos entender que fomos separados para Te adorar, para nos prostrarmos diante de Ti, para entendermos, Senhor, que somos Teus, nascemos para o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Então essa é a nossa segunda aula, ok? Sobre o tabernáculo de Davi especificamente. Ali em 1 Crônicas 23, capítulo 6, nós vemos que Davi o separou em turnos específicos. Esses turnos foram distribuídos às 24 horas do dia, eram divididos, né, por pessoas. Então, esses turnos nos ensinam o quê? Que aquelas pessoas, aqueles ministros, eles eram separados de uma forma igualitária nos seus direitos e nos seus deveres, não é? Sem acepção de pessoas e de delegação, onde eles eram delegadas para louvor, adoração e oração. O que esses músicos faziam, né? Eles tinham o saltério, que eram as orações, os salmos, que são orações cantadas. Então, eles cantavam orações cantadas. Existe um tipo de oração que os sacerdotes faziam ali, uma oração em forma de canção, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, né? Então, eles iam ali adorando, cantando, buscando a Deus dentro daquela presença, cantando 24 horas do dia. Quando a gente fala de igualdade de direitos e deveres, né? Imagina que eu estou numa empresa e eu trabalho numa máquina, né? Essa empresa, essa fábrica, ela trabalha 24 horas. Então, eu entendo o quê? Que a pessoa que vai me substituir depois do meu horário, ela vai fazer exatamente o que eu faço com a minha máquina, não é? E depois a gente vai mais para frente que esses irmãos, eles eram todos mestres. Eles alcançaram um padrão de igualdade, né? De confiança, de delegação, quer dizer, quando chegar o próximo turno, o barco vai continuar andando do mesmo jeito. Ok, eu me lembro muito, muito das palavras de Jesus. Ide por todo mundo, pregar o evangelho em toda criatura, fazei discípulos. Eles sabiam que era fazer discípulo dentro daquele turno. Inclusive, esse sacerdócio era de pai para filho, né? Eu fico assim, encantada. Meu Deus, como é que a gente faz para alcançar isso, né? A gente tem alguns ministérios de louvor que a gente conhece assim, pelo menos no Brasil, que são pais e filhos que conseguiram construir isso nos filhos, né? Os filhos amaram a música, amaram, às vezes não são músicos, mas são pastores, são missionários, né? Eu tenho conhecido missionários que todos os filhos hoje são missionários, é uma bênção, né? Ali no Camboja tem duas moças que elas são filhas de missionários e ficam os pais, hoje com uma certa idade, as meninas estão nas nações, é muito lindo esse discipulado familiar. Então, nós precisamos alcançar esse padrão aqui, em nome de Jesus. Eu te peço, Senhor, que nossa igreja chegue todas a termos turnos de oração 24 horas, né? Já há algum tempo, em alguns lugares, surgiram pessoas que tocaram essa trombeta das torres de oração 24 horas, de turnos 24 horas, né? Por conta disso aqui, né? Então, isso é parte do processo que nós precisamos fazer nas nossas igrejas, né? Isso não é toda a vitória para ganhar a nossa cidade, mas com certeza é uma das ações que nós precisamos ter, além de outras, não é? Louvor e adoração 24 horas, amém? Esses turnos também nos falam de distribuição de responsabilidade, de forma que ninguém ficava sobrecarregado além do que poderia fazer. Então, eu estou fazendo o que eu consigo fazer. Então, eu não me canso, né? Eu tenho meu turno, depois eu vou cuidar da minha casa, ou eu vou trabalhar, vou para o meu serviço trabalhar, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Então, isso é muito importante, porque eu entendo o quê? Que nós somos corpo, né? Um é boca, outro é nariz, outro é mão, outro é pé, outro é braço, outro é cabeça, mas nós estamos todos, outro é a pele, mas nós somos uns pelos outros. Então, agora o meu irmão foi embora e estava uma bênção no que ele estava. Poxa, eu preciso manter que esse nível
de mesma intercessão do meu irmão, e se tem algum irmão na sua igreja que tem mais unção, que tem mais fogo no coração do que você, gruda nele, aprende com ele, imita ele nisso aí, na fé dele, para que você também se torne essa pessoa. Jesus, isso é muito importante, porque Jesus nos ensina que o jugo é suave, que o fardo é leve, né? Então, o nosso encargo dentro da igreja, as coisas que nós fazemos na igreja, um dia Jesus falou isso comigo, né? Ele falou assim, porque eu sempre trabalhei fora, então, assim, muitos anos trabalhei fora e servia as coisas dentro da igreja. E realmente eu não achava aquilo pesado. Às vezes eu saía do trabalho 12, 24 horas trabalhando, já ia direto para a igreja, ou direto para um grupo familiar, ou para o ensaio, né? E eu falei, Deus, engraçado, que acaba o culto, parece que eu tô mais descansada do que da hora que eu cheguei, né? Ele falou assim, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Falei, o dia que você fizer alguma coisa que você estiver cansada demais, é porque você está fazendo alguma coisa errada, né? Ou você não está gerando discípulos, ou você está fazendo a força do seu braço, ou você está fazendo o que eu não mandei você fazer, né? Porque Deus, ele nos dá realmente uma graça, ele torna, a obra de Deus tem que ser leve, né? Ó, eu cheguei para orar na igreja, ai, não vejo a hora de ir para a igreja orar, e nós estamos todo mundo junto, misturado, vou me juntar com os meus irmãos, eu vou orar, eu vou louvar a Deus, eu vou pegar meu instrumento, eu vou cantar para o Senhor. Então, esse momento tem que ser um momento prazeroso para nós, não é? E não um momento de peso, de tristeza. Muito importante a gente, até como líder, discernir isso na vida das pessoas, né? E ouvirmos o que as pessoas têm a dizer, porque ninguém pode ficar sobrecarregado. O sacerdote, se ele suasse, carregando a arca, carregando esses instrumentos, né? Carregando o tabernáculo inteiro, ele tinha que parar, tomar banho, se refrescar, descansar, né? Então, Davi, ele entendeu de Deus que não era para pôr um povo cansado lá, né? Tinha que ser leve, tinha que ser gostoso, apesar de muito intenso, né? A gente não pode confundir intensidade com cansaço, né? Às vezes eu estou vivendo uma coisa muito intensa, mas o ser intenso não quer dizer que eu estou o tempo todo esgotado, com as minhas forças minguadas. Cuidado com isso, né? Porque o diabo pode usar isso até para a gente tomar decisões erradas. Quando alguma tarefa... por isso o líder precisa ter um coração aberto para formar músicos, orar para que o Espírito Santo desperte pessoas para o ministério de louvor, né? O ministério de louvor não deve limitar em seu coração, o líder não pode limitar o número de pessoas que Deus vai acrescentar. A música atrai pessoas, né? Eu louvo a Deus porque a gente sempre começou umas igrejas do zero, assim, do nada, eu e meu esposo, né? E passava um tempo assim, já tinha 40, 50 pessoas no louvor, eu falava, uau, né? Achava bom, não achava ruim, não, porque a música realmente atrai pessoas, né? Os pais querem que os filhos toquem, né? Quantas pessoas já com uma certa idade que eu falo, pastor, meu sonho é participar do louvor. Eu falei, você consegue, né? A idade tá meio avançada, mas você vai conseguir. E às vezes eu escutava o irmão assim, a voz, eu falava, parece que você tem uma voz boa, você já pensou em cantar no louvor? Pastor, eu tenho vontade, mas tenho vergonha, né? Então os talentos, eles estão aí, né? A gente vê no Camboja quanto talento para música esse povo tem, aqui na Tailândia, né? No Brasil, então, nem se fale, né? O brasileiro parece que a arte está no sangue do brasileiro. Na África, então, dispensa comentário, mas que nasceram para as artes, né? Musicais, para a dança. Então, Deus nos dá esses talentos. Então, no limite, nós temos disposição de orar por isso, crer, olhar para as pessoas e crer. Poxa vida, fulano de tal, Deus vai ensinar essa pessoa, né? Então, ter o coração aberto para isso. E os turnos também nos ensinam que a obra de Deus deve ser feita com decência e com ordem. Amém? 1 Coríntios 14, 40 fala que o culto, ele devia ser feito com ordem, com decência e ordem. Decência e ordem. Então, eu olho para aquela situação, não posso chegar numa igreja e ver que a coisa está bagunçada, né? O culto vai começar às 7 horas, 10 para 7, não sabe cadê o cabo? A tomada está estragada, o eliminador queimou, o eliminador que ficou lá em casa, a corda arrebentou, não tem corda de reserva, não tem bateria para o violão, não tem ninguém na mesa, sabe aquela coisa desorganizada, né? Ali em cima, onde o pessoal fica, onde o altar fica ali, não gosto de falar isso, mas ali na frente, vamos dizer altar, né? Para entender, tá sujo, teia de aranha, né?
Então, assim, é muito sério. A organização tem que ter decência, tem que ter ordem, né? O que a gente vai cantar? Se você não consegue ainda, não tem uma sensibilidade espiritual, ou seus músicos não ainda conseguem pegar música de ouvido, faça uma escalinha com as músicas que serão cantadas, não tem problema. Talvez um dia, em nome de Jesus, vocês vão conseguir cantar sem uma lista de músicas. Mas enquanto isso não acontece, faça a lista de música, põe o tom. Se a pessoa não sabe cantar, meu irmão, você não sabe essas notas aqui, então hoje você não vai tocar, né? Outra coisa muito importante, em nome de Jesus, adapte o tom das músicas para sua voz, né? Faz a transposição das notas. Você está cantando uma nota que a pessoa não sabe, ou que o pessoal que vai cantar não consegue, sabe? Decência e ordem. Então, esse turno também fala disso, né? Que as pessoas vão se preparando para aquele dia, né? Se você vai viajar, vai tirar férias, chega para o seu líder, explica, olha, esse mês, tal final de semana, você tem uma escala de trabalho, né? Eu sempre trabalhei muito plantão, final de semana, feriado, então eu sabia os dias que eu não poderia estar. O dia que você não vai estar, olha, tive um imprevisto, avisa 2 dias antes, avisa a hora antes, enfim, tive um imprevisto. Tem que ter uma organização. Então, escala de ensaio, escala de quem vai ministrar, escala de turno de oração, roupa apropriada, né? Ai, minha roupa rasgou, né? Às vezes a roupa íntima tá parecendo uma alça aqui, né? Da roupa íntima da mulher. Homem, às vezes a calça, a barriga tá de fora, levanta o braço, a camiseta aparece a barriga, aparece atrás, né? Roupas muito justas, porque isso é indecência. Isso é indecência. As pessoas estão olhando para nós, eu não posso transmitir nenhuma sensualidade com o meu corpo, seja eu homem, seja eu mulher, né? Tem irmãos que são bombadão, você não precisa ir para a igreja, mesmo sendo homem bombadão, com aquela camiseta ministrar lá colada no corpo. Pelo menos assim, eu me sinto mal, porque não é o meu corpo que tem que aparecer, não é a Luciana, né? As mulheres usam uma maquiagem discreta, né? Um brinco discreto, né? O que tem que aparecer é o Senhor, não é? Você tem que estar simples, mas bem arrumado, né? É a coisa do simples, básico, mas a glória tem que ser dele. Então tem que ter muito cuidado, às vezes, com isso, né? Eu sempre falo para as irmãs, né? Tem irmã magra, tem irmã com corpo maior, põe uma bata que chega até metade da sua coxa, né? Não precisa ser saia, tem saias que são pior que uma calça, né? Vestidos tão colados que às vezes é pior que uma calça. Às vezes está transparente, não é? Então, aquele tênis rasgado, sujo, sabe? Aquela pessoa assim, parece que não lava o tênis está sujo, né? Parece brincadeira, irmãos, tudo a gente tem que ensinar, né? Até o hálito na boca, você vai orar com as pessoas. Nós somos ministros, tem que estar limpo, né? O dente escovado, aquela aparência, você chegar... É como se você fosse encontrar, porque nós estamos encontrando com Jesus e não vamos encontrar de qualquer jeito com Ele. Limpeza do local, né? Se a sua igreja não tem faxineira aí final de semana, às vezes não dá para pagar alguém, põe o pessoal do louvor para limpar a igreja, né? Joga uma água, tira a poeira, tira as teias de aranha, cuida do seu instrumento. Já cheguei em igrejas que eu fui tocar no instrumento, o teclado cheinho de poeira, né? Aí discretamente vou passando o dedo assim, tirando a poeira, né? Então tudo isso é zelo, né? E essas escalas que a gente vai fazendo novamente, não sobrecarrega ninguém. O local de guardar os instrumentos, tem um lugar de guardar, porque isso é patrimônio. Seja seu particular, se o instrumento é seu, e é patrimônio da igreja, né? Às vezes você está com um instrumento ali de 5 mil reais, 3 mil reais, de dinheiro ofertado, dinheiro dizimado. Então, aquilo não é seu, aquilo é do Senhor, né? Então, o lugar de guardar, né? Quantas igrejas são assaltadas, são roubadas. Então, nós precisamos ser simples como a pomba e prudente como a serpente, porque tudo é guardado por nós, né? Então, tudo isso são ações a partir do líder do ministério de louvor. De acordo com o seu pastor da igreja local, precisa estabelecer isso com o seu pastor, né? A obra de Deus, ela precisa ser, esse louvor nosso zelo por ela tem que ser santo, a obra de Deus tem que ser pura, a obra de Deus tem que ser limpa, e a obra de Deus tem que ser feita com muito amor, né? Então, eu pego ali o meu instrumento, eu pego com amor, seja uma flauta, seja um piano, seja um teclado, seja um baixo,
né, lugar de guardar, os microfones, não deixe cair no chão, não pise em cima dos cabos. Se você não sabe enrolar cabo corretamente, pergunta quem sabe como é que enrola um cabo para não quebrar o cabo, porque tudo é custo, né? Tudo é dinheiro, e é um dinheiro que as pessoas dão na casa de Deus com amor, com carinho. Então nós precisamos ter sim zelo. Então esses turnos falam disso, e tudo tem que ser escrito e falado, né? O líder precisa, gente, cabo louvor, quem é que vai dobrar e guardar tudo então? Todo mundo vai já dobrar? Então todo mundo tem que aprender como é que guarda e dobra da maneira correta. São coisas simples, mas administrativas que impactam lá no resultado final, porque a gente percebe o lugar que tem organização e um lugar que o negócio é desorganizado. Isso é pecado, né? Ore e peça a Deus que mostre quais são as regras, né? E esses turnos, essas escalas, e que elas sejam feitas, direcionadas pelo Espírito Santo, né? Aqui em 1 Crônicas 23:30, coloca que todas as manhãs eles rendiam graças para louvar a Deus e no final do dia, né? Aquele povo estava ali todo dia, já começava lá, amanhecer o dia, bora louvar o Senhor. Então, o adorador, ele precisa ser uma pessoa assim, que ama a glória de Deus, ama estar na presença de Deus, e ele tem zelo, né? Por isso. Então, bora fazer as escalas de tudo, né? Escala de limpeza, escala de oração, coloca um desafio no seu grupo, sugiro, né? De leitura da Bíblia. Tem leitura de 1 ano, tem leitura de 3 meses, 6 meses, 4 meses, 30 dias, né? E nós, como líderes, não podemos cobrar das pessoas o que a gente mesmo não pratica, né? Porque isso se chama hipocrisia, né? Se eu exijo que faça uma coisa e eu não estou fazendo, eu estou sendo hipócrita. Que foi o que Jesus mais condenou dentro das palavras dele. Então, muito cuidado para a gente não tratar as pessoas e colocar, às vezes, uma carga além da que a gente mesmo está carregando, né? Então, nós precisamos subir o nosso padrão de sacrifício pessoal, né? De oração, de jejum, de entrega, de tudo a começar em nós que somos líderes, para que a gente possa ensinar as pessoas a vir para esse caminho e nós galgarmos níveis maiores de autoridade espiritual em tudo que a gente faz. Porque essas regrinhas, obedecer essas regrinhas, meu irmão, presta atenção, isso vai impactar na sua autoridade espiritual. Amém? Um beijo para vocês, fique com Deus, analise os textos que a gente citou aqui e já já vamos para a nossa terceira palavra dentro do tabernáculo de Davi.